Hoje, primeiramente, já vou fazer uma pergunta na lata para vocês. Vocês acham que essa visita da OEA aqui no Brasil, Organização dos Estados Americanos, vai render alguma coisa? Vai ter algum tipo de punição ou vai acabar em pizza? Já responde isso aí para mim nos comentários. Vai lá nos comentários e fala: Denis, eu acredito que vai acabar em pizza. Não, Denis, eu acredito que vai dar alguma coisa sim. Então, você já responde isso aí para mim antes que a gente entre nas pautas. E vocês estão vendo aqui hoje os telefones que eu coloquei aqui, 84 992 35 6385 da Sesvision Assessoria. Veja bem, a Sesvision é uma empresa que eu trabalho para ela, eu trabalho com ela, e ela presta um serviço de utilidade pública para os aposentados, pensionistas e servidores. São aquelas pessoas que pegaram aquele empréstimo consignado do cartão, que é o RMC Reserva de Margem Consignável. É um empréstimo que o aposentado vai lá no correspondente bancário, pensa que pegou um empréstimo consignado, e quando ele vê, não chegou nenhum cartão, nenhum plástico daquilo na casa dele, e vem descontado uma parcela todo mês ali. Só que essa parcela nunca acaba, ela é eterna. Esse cliente pegou um cartão de crédito, foi creditado o valor na conta dele, e vem descontando o mínimo, só os juros. Tem gente que paga 10, 15, 20 anos isso aí, e nunca acaba. E aqui a Sesvision vai te ensinar, vai falar para você aqui como que resolve essa situação para cancelar o cartão de crédito e receber aquilo que o banco cobrou indevidamente, tá certo? E também as associações, é uma renda extra que pode voltar para o seu bolso. As associações eles vão ali e cobram valores 20, 30, 40, 50 e nem pedir autorização e você nem sabe disso. Também a Sesvision consegue reaver esse dinheiro para você e consegue te ajudar para tentar reaver isso para você, tá bom? Então tá aí, o telefone da Sesvision tá fixado aí, e vamos para a primeira pauta de hoje, né? Falando aqui da OEA. O que vocês acham? O que vocês pensam desse assunto? E eu vou passar para vocês aqui agora, citando a fonte, a revista Oeste. É um cara que eu gosto muito de ouvir, ele é bem sensato, que é o Pavinato aí da revista Oeste, tá? Então o Pavinato, ele vai falar um pouco sobre o que está acontecendo ali com a questão da OEA, o que ele vai falar dos ministros e tudo, tá? Então fique comigo até o final, vai ser bem interessante. Quando o Pavinato terminar aqui, a gente vai comentar também sobre o assunto. Vamos lá, direto para o assunto aqui, citando a fonte, Revista Oeste. Mas vamos a esta, porque o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes receberam nesta segunda-feira, ontem, Pedro Vaca, representante da Organização dos Estados Americanos. Volta a foto? Volta aí. Volta a foto. Volta, não é carrossel. Eu achei que era o Benito de Paula. Tá. Os processos decorrentes do 8 de janeiro e o bloqueio do X no Brasil foram pauta do encontro. Em nota, o MSTF informou que Barroso falou sobre a atuação da Corte para combater publicações de congressistas que defenderam agressões a ministros, ataques às instituições, a politização das Forças Armadas e a suposta articulação de um golpe de Estado. Ou seja, o Barroso, tira essas fotos aí que tá me dando angústia. O Barroso, ele vira para a OEA, né, essa inteligência do Barroso, e diz assim: não, olha aqui, a gente só está fazendo poder de polícia, tá? A gente está agindo esponte própria, ex ofício, a gente está agindo... Nós somos juízes que não respeitamos o princípio da inércia, que o juiz não faz nada sem que seja provocado. Mas não é provocado de xingar, ele vai e te ferra a vida. É provocado de o Ministério Público ou a parte prejudicada procurá-lo por meio de petição formal. Então já está tudo errado. Já o Moraes, ele explicou, né, as circunstâncias que levaram ao bloqueio do X no Brasil. Como a falta de um representante legal no país... eu vou fazer um parênteses aqui. Ele não fechou o Xvideo até hoje. Não tem representante legal do Xvideo no país. Não, tem vários que não tem. Não tem. O OnlyFans não tem representante legal. Por que ele não fechou o OnlyFans? O que ele vê no OnlyFans? A Graciane Barbosa? Ele fica vendo a Graciane Barbosa no OnlyFans? Porque não tem representante legal. Tá? E também, além da falta de representante legal, que o OnlyFans não tem, Xvideo não tem, o descumprimento de decisões judiciais. Eu gosto quando ele fala, não, eles descumpriram decisões judiciais. Vocês estão vendo o que ele está falando aqui? Xvideo não tem representante legal, OnlyFans não tem. Então são várias empresas que não têm um representante legal aqui e que não foram punidas e nem foram proibidas de estar com seus sites no ar e as suas atividades no Brasil. Presta bem atenção no que o Pavinato fala aqui para que vocês entendam. Olha, quem está falando é o Pavinato, é um cara que entende, é um jornalista bem renomado e também é jurista, tá? Não sou eu que estou falando não, presta bem atenção no que o Pavinato está falando aqui. Descumpriu decisões dele próprio. Que uma decisão judicial, para ser válida, ela tem que ser conforme à lei. Então ele virou pro cara da OEA. Primeiro vai o Barroso, fala assim: ô, seu Vaca, é o seguinte, doutor Vaca,
nós temos um trabalho muito importante e nós agimos por conta própria, com o poder de polícia, porque a situação é crítica, então a gente vai em cima mesmo, sem Ministério Público e sem polícia. Se a gente precisa da polícia, a gente chama. E o Alexandre de Moraes vai e fala assim, olha, eu tirei o ex do ar porque ele não tinha representante legal do Brasil. Assim, tem mais 500 outras plataformas sem representante legal, mas a gente só tirou o ex. E também porque ele descumpriu decisões que eu mesmo tomei sem embasamento legal. Aí você me diz o seguinte, você que está me assistindo aí. Avacalharam com vaca. Avacalharam vaca. Porque se o Pedro Vaca tiver o mínimo de noção de lógica, ele vai, estão avacalhando comigo. Porque se eu sou o Pedro Vaca e ouço uma avacalhação dessa, eu avacalho de volta. Eu falo, você quer chamar de imbecil? Me chama na cara. Me chama de imbecil. Mata no peito aqui, ó. Ô, Alexandre, mata no peito. Diz que eu sou imbecil. Tá? O ministro Alexandre, ele ainda citou os 1.900 denunciados após o 8 de janeiro, o acompanhamento dos casos pela PGR e as decisões tomadas em colegiado, negando que há um quadro generalizado de remoção de perfis na rede social. Nos últimos 5 anos, 120 perfis foram bloqueados e há 28 ainda em processo de investigação pelo episódio do 8 de janeiro. Que avacalhação, hein? Que avacalhação. Alguém me diz alguma coisa? Vale ressaltar quando você diz aí, né, ele disse, né, que o ex descumpriu decisões judiciais. Decisões essas, como você disse, não tinham embasamento legal e ainda havia uma ordem de que isso não fosse divulgado, ou seja, elas eram secretas. Além de não ter decisão judicial dele próprio, que não é só que não tem embasamento legal, é que é contra o embasamento legal. Contra o embasamento legal. Foi inquérito, não foi não? Acho que foi em sede de inquérito, se não me engano. E não poder, as redes sociais não podiam divulgar, nem para os donos das contas que estavam sendo retiradas ou suspensas, o porquê que aquilo estava acontecendo. A ordem era para disfarçar a bloqueio do perfil, como se fosse uma as violação regras à diretriz da comunidade. Então a pessoa que perdia a conta não sabia que foi em razão de uma decisão judicial aí para poder exercitar o seu contraditório, para defesa, enfim, todos os princípios que deveriam existir no processo legal. Eu nunca vi uma democracia, um juiz virar e falar assim para uma parte, olha, você está sendo aqui, a minha decisão judicial, você é obrigado a mentir. Eu nunca vi. Alguém já viu? Não, eles estão inovando Você em matéria forçado a mentir. de decisão, inovando em matéria de democracia, inclusive, essa democracia que é relativa deles. E aí, você pega o seguinte, coincidentemente, com essa vinda, nessa visita aí do Vaca aí ao Brasil para averiguar essas situações, vários desses perfis que estavam suspensos voltaram a funcionar, que a gente não sabe aí se foi, né, que coincidência do destino é essa. E a questão também dele ter falado dos 1.900 denunciados após o 8 de janeiro, acompanhados os casos pela PGR, ele esqueceu de dizer que eles não tiveram direito ao devido processo legal e muitos foram condenados apenas estratosféricas, sem o devido processo legal. Agora, isso era de se esperar, né, gente? Vocês não achavam que a hora que a OEA chegasse aqui, o Alexandre de Moraes ia fazer uma confissão pública, né? Ele tá defendendo do jeito que dá para defender. Agora, o que nós estamos aguardando é o encontro desses representantes, né, com os advogados das pessoas que foram perseguidas, com as... Então, veja bem, foi como a jornalista disse, coincidência ou não, a vinda deles para cá, foram liberados perfis, por exemplo, do Monark, né? Foi liberado o perfil ali, coincidência ou não. Aí eu deixo para você, meu ouvinte, meu amigo que está me assistindo aqui, o que vocês acham disso? Que é coincidência ou não? E eu vou deixar também para vocês aqui um outro vídeo aqui, rapidinho, que aconteceu também, e foi lá na Revista Oeste também, que o Marcel Van Hatten falou sobre isso aqui também, ainda sobre esse tema. Eu vou deixar com vocês aqui o vídeo e depois a gente comenta sobre isso aqui também, tá? Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos e, diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas... Aqui nesse lugar aqui, ó, nessa hora que eu quero comentar com vocês aqui, ó. Tá vendo aqui que deixou bem destacado aqui a Revista Oeste, ela foi censurada quando fez a matéria aqui, tá, Toffoli, o amigo do amigo de meu pai. Vocês lembram dessa situação? Lembram disso? Então, Marcel Van Hatten falou ali na cara do representante da OEA, tá? Então vamos soltar o vídeo aqui para vocês que vocês vejam até o final. Depois, em virtude da reação
Da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. Aqui também que em alguns outros países, quando a situação foi de outro lado da esquerda, né, ele deixou aqui bem claro aqui que a posição dele, ele entende que a OEA é bem esquerda, é mais ou menos isso que eu acho que deixou subentendido. Se você acha que eu estou equivocado, coloque nos comentários também, Denis, está equivocado, ele não falou que a OEA ela é esquerda não, mas a minha impressão é que ele já quis falar na cara deles, olha, por que quando é da esquerda vocês agem rapidinho e quando é da direita vocês omitiram? Eu estou falando isso aqui já tem tanto tempo que eu estou falando e vocês não fazem nada. E aí, o que vocês me falam disso? Quem falou aqui foi o Marcel Van Hatten, né? Na cara do Pedro Vaca, que é o representante da OEA, que está aqui no Brasil fazendo uma varredura aí, escutou muita gente e tanto foi lá primeiramente no STF, com o Barroso, né? Que é o presidente lá, e o ministro, como ele é direto, né, ele se sentiu um pouco ameaçado, talvez assim, né, o Alexandre de Moraes, aí ele pega e foi lá também para ser ouvido, e logo após começou as diligências ali com os deputados e outras pessoas ali, inclusive o Pedro Vaca ouviu até a filha do Clezão, né, um depoimento emocionante ali, eu não vou colocar para vocês, mas lá no Metrópolis está lá, tem em alguns outros lugares, acho que no Metrópolis mesmo, está lá o depoimento dela falando, emocionada, falando da morte do pai e das omissões que aconteceram no Brasil durante esse período aí que nós estamos vivendo, basicamente uma censura. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seu amigo, se inscreva no canal, compartilhe bastante e não se esqueça, se você tem um amigo aí, um parente aposentado que está passando por essa situação da RMC, reserva de imagem consignável, ou tem aquela associaçãozinha que está cobrando, ou empréstimo pessoal, que os bancos estão arrancando o couro, tem empréstimo pessoal aí que até mais de 22% ao mês de juros, pior que a agiota. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, compartilha para os seus amigos aí e vamos fazer o canal crescer. Forte abraço e até o próximo vídeo.